Olá pessoal, eu sou a professora Jane Mendes Ferreira e estamos aqui para a nossa primeira aula sobre evolução do pensamento em gestão. Bom, nesse momento eu espero que vocês já tenham lido o programa da disciplina, eu espero que vocês já tenham visto que tem lá atividades e como essas atividades vão ser resolvidas. E eu vou falar para vocês um pouquinho desse histórico aqui nessa aula. Um pouquinho desse histórico também vai ajudá-los a resolver o exercício que tem para vocês lá na nossa UFPR virtual. Então, o pensamento em gestão, né, a gestão como ciência e como algo mais formalizado, é um fenômeno até recente na história da humanidade e ela veio com a industrialização. Mas isso não quer dizer que antes da industrialização não havia gestão. Né? Antes disso, as trocas e a satisfação das necessidades humanas eram realizadas na casa, né? Pela família, na tribo, por meio da igreja, exércitos e governos. Então, no Oriente Médio, por exemplo, né, 4.000 anos antes de Cristo, já surgiram, né, as primeiras cidades-estados. Então, na região que hoje é o Iraque, na Suméria, né, tinha uma sociedade de irrigação. Então, como que era feita a atividade lá, como que era coordenado esse trabalho para fazer, para cumprir ou para atender as necessidades das cidades, né? Então, era mais ou menos feita pela igreja. Então, o templo era uma sede administrativa e a Suméria aí, ela começa nos primeiros passos de uma administração pública. Nós temos o Código de Hammurabi também, proveniente lá do Oriente Médio, que tinha 282 leis que tratavam de economia, de comportamento pessoal, de relações interpessoais, de punições e até de contabilidade. Até hoje a gente muito lê o Sun Tzu, né, que é o mais antigo tratado acerca de gerenciamento militar, então falava de subdivisão de tropas, gradações entre os oficiais, principalmente falando de planejamento antes de ir para a guerra. Confúcio também, 479 a.C., defendeu um sistema meritocrático. Então, para trabalhar para o governo, deveria ter algum mérito, e aí ele falava sobre isso. E os chineses, já nessa época, eles já sofriam com a burocracia e eles já estavam familiarizados com a divisão do trabalho e departamentalização. Então, no Extremo Oriente também, a gente já tinha ideia de administração pública. Kautilya, né, que era um ministro de Estado na Índia, ele escreveu como entrevistar candidatos e checar referências, né? E ele dizia, olha, nunca entreviste somente um ou dois para uma vaga, tenha mais opções. Também estabeleceu departamentos com diretores, preparou descrição de trabalho, que vocês vão aprender no seu curso mais para frente, a importância de descrever cada atividade que deve ser feita. No Egito, né, mineração, projetos de engenharia eram monopólios do Estado. E os egípcios também tinham conhecimento, por exemplo, da limitação do poder de supervisão de um gerente. Eles diziam que, olha, um supervisor somente pode supervisionar 10 pessoas. Então, e eles tinham vestimentas diferentes. Então, claro que vocês conhecem a história da Bíblia, né? Um dos maiores administradores, ou um dos mais famosos administradores do Egito foi José. Então, os hebreus também tinham uma forma de governar, né? Eles eram governados por líderes e mais tarde os juízes, né? Tinha lá os juízes das 12 tribos. Na Grécia também, que é o berço da democracia, da estratégia também, igualdade de todos perante a lei, colocava já princípios éticos para a administração pública, planejamento urbano, raciocínio, métodos, um sistema de qualidade. Então, Sócrates ele percebeu que as habilidades gerenciais poderiam ser transferidas e por isso era possível um treinamento, né, de habilidades para gerenciar alguma coisa.
Platão já reconhecia que as pessoas tinham competências diferentes, elas tinham habilidades diferentes, e isso poderia levar à divisão do trabalho. Aristóteles também forneceu insights sobre gerenciamento, estava lá já a especialização do trabalho, departamentalização, centralização, a gente vai ver que é um princípio importante, delegação de autoridade, liderança. Em Roma também, né, como líder aí mundial na sua época, eles desenvolveram um sistema quase industrial para a manufatura de armamentos, para as legiões e também exportavam muita cerâmica e tecidos. Então, para fazer um comércio externo, isso demandava padronização, que a gente vai ver, que também é um princípio importante que se colocou quando a administração começa lá a virar ciência, né? Então, no sistema militar de Roma já tinha alistamento de profissionais, já tinha regras, regulamentos, então uma regulamentação bem estabelecida, burocratização, plano de carreira, então tinha já uma organização militar. No período medieval, a Igreja Católica ganha um espaço muito grande. Nela a gente vai perceber lá princípios de hierarquia, de divisão do trabalho, centralização da doutrina e centralização da autoridade na figura do Papa, também especificação de procedimentos, de regras. No feudalismo, né, quando a escravidão se torna antieconômica no período romano, isso favoreceu aluguéis de terras, né, e houve um reavivamento do comércio. As cruzadas foram um fenômeno, um acontecimento importante para isso, porque era necessário fornecer produtos e serviços nas rotas. Também aconteceu uma confrontação cultural, né, nas cruzadas, que levou a Europa a uma vida menos religiosa, mais secular. Também nesse período, né, o crescimento e enriquecimento dos burgueses, a abertura de novos mercados, de novas ideias, livre circulação do dinheiro e já de instrumentos de crédito. E o contexto, esse contexto todo de reavivamento proporcionado aí pelas cruzadas, né, serviu para o fundamento, né, da Renascença e da Reforma Protestante. Max Weber vai falar lá no livro dele, né, que a Reforma Protestante ela vai dar as bases para esse capitalismo que a gente conhece hoje. Então, para ele, o capitalismo moderno nasce do protestantismo. Nos mostra, né, esse livro nos mostra porque os Estados Unidos hoje, né, como uma potência mundial, eles fundam esse capitalismo moderno. Então, por quê? Onde é que está a base disso? E também nos ajuda a entender a nossa própria história, né? Quando a gente faz essa comparação aí com o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, a ética protestante lá, a atividade era uma meta. Então, a pessoa tinha que se manter ativa, perder tempo era um grande pecado, ter vontade de trabalhar é essencial. A divisão e especialização do trabalho é considerada divina, porque leva a desenvolvimento de habilidades que, ao desenvolvê-las, né, você vai melhorar a vida de todo mundo e a sua própria vida. E também colocava um freio ao consumo. Isso vai formar uma poupança, vai formar uma ideia muito específica lá do que é acumulação, né? E a Revolução Industrial também um marco importante. Mais sobre a Revolução Industrial, vou deixar para vocês, para gravar uma outra aula. Vou fazer vocês pesquisarem sobre isso, né? Porque a Revolução Industrial é um marco muito importante aí na ideia de ciência que a gente tem hoje. Bons estudos para vocês, até a próxima!